Olá, nesse vídeo eu quero ter com você uma conversa sincera sobre a ilusão de aprender violino online. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e desde 2017 eu ensino online violino já ensinei milhares de pessoas, eu não sei contar mais quantas pessoas que já aprenderam violino através do nosso passo a passo, através do nosso sistema, mesmo começando do zero e sem nenhuma experiência musical anterior. E são pessoas que na maioria delas estão tocando violino por prazer, porque amam, algumas até eventualmente seguem carreira, mas a maioria são pessoas que querem tocar por prazer porque gostam do som do violino. E se esse é o seu caso, inclusive, já deixa o seu joinha aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que é voltado, na verdade, para ajudar justamente pessoas que querem aprender a tocar violino com prazer e por prazer. Então nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre a ilusão de aprender violino online. Será que é para todo mundo aprender violino online? Será que é para todo mundo aprender violino? E eu quero ter uma conversa aberta, uma conversa tranquila com todos vocês aqui, inclusive a caixa de comentários vai estar aqui embaixo para a gente poder desenvolver, inclusive, essa conversa. Eu recebi um comentário recentemente em uma das publicações do Violino Didático, falando que experimentou um monte de cursos online de violino e o que isso serviu para essa pessoa foi descobrir que aprender violino online é uma grande de uma ilusão e para quem quer aprender a tocar precisa procurar um professor presencial, porque apenas presencial funciona e que aprender violino online é uma grande de uma ilusão e que essa pessoa se encontrou em um outro instrumento. E assim, é maravilhoso que essa pessoa tenha se inscrito, tenha se encontrado em um outro instrumento. No que o mais importante no final das contas é justamente a gente se encontrar em algum instrumento que a gente fique feliz, né? Então a ideia não é que necessariamente todo mundo toque violino. Violino, eu nem acredito que violino necessariamente... Apesar de eu achar que todo mundo pode aprender violino, o violino não é necessariamente para todo mundo. Eu sei que pode parecer contraditório, mas eu vou desenvolver aqui ao redor do nosso vídeo. A primeira coisa que eu queria falar é sobre curva de aprendizado, né? Não sei se vocês já escutaram esse termo, mas basicamente quando a gente fala de curva de aprendizado de um instrumento, a gente está falando de quando a gente começa até a gente ter alguma satisfação tocando. A curva de aprendizado do violino talvez seja uma das maiores de todos os instrumentos. Ou seja, de quando a gente começa até a gente começar a gostar do nosso som, gostar do que a gente está tocando, talvez seja a curva de aprendizado mais longa de todos os instrumentos. Para a maioria das pessoas, não para todo mundo. Isso porque, se a gente vai fazer aula de piano, por exemplo, em um dia, em alguns minutos vendo um tutorial no YouTube, você consegue tocar alguma coisa com um som decente para alguém que está iniciando. No violão, em uma semana, em um dia, você está tocando 3, 4 acordes e já consegue tocar um monte de música e já consegue sentir prazer nisso. E claro que isso não significa... Não estou desmerecendo os outros instrumentos e não estou falando que eles são fáceis na sua integralidade. Eu estou falando do ponto que você inicia do zero até alguma satisfação pessoal, esse ponto é muito mais próximo do que quando alguém inicia no violino. Quando alguém inicia no violino, às vezes a ilusão da pessoa é que ela vai fazer aulas e no primeiro dia o som dela vai estar igual dos vídeos que ela vê no YouTube dos grandes violinistas. É claro que eu estou exagerando um pouco, mas ela acha que ela vai conseguir tirar um som. E o violino é um instrumento que pode ser muito frustrante, tanto para quem está iniciando, quanto para quem está nos níveis intermediários e avançados também. Porque o violino tem vários pontos de dificuldade. O primeiro, para quem está iniciando, é a questão de postura e tirar um som bonito. É basicamente isso. Depois, quando você começa a evoluir, você começa... Tem um outro ponto de bastante dificuldade que é aprender a fazer vibrato, por exemplo. Quando chega no momento de aprender vibrato. E é uma grande dificuldade para bastante gente. Depois do vibrato, tem quando começa a aprender cordas duplas. Também, e nem todo mundo vai chegar nesse nível necessariamente, mas que é um outro grande ponto de dificuldade, geralmente. Então tem várias coisas. E o violino, ele não é um bom instrumento para quem tem baixa tolerância à frustração. E nos dias de hoje, a maioria das pessoas tem baixa tolerância à frustração. Né? Como assim baixa tolerância à frustração? Poxa, eu não consegui fazer nas primeiras tentativas,
logo não é para mim. Né? Algumas pessoas pensam isso, tentam fazer alguma coisa, tentam uma profissão, tentam uma carreira, tentam uma receita, tentam um instrumento, e como não consegue nas primeiras vezes, o nível de frustração acaba não compensando o esforço que a pessoa tem a sensação de que colocou. E isso me lembra muito a história de um grande maestro, um grande pianista, Arthur Moreira Lima, que viajava aos interiores do Brasil. Se você lembra disso, isso denuncia um pouco a sua idade, que ele viajava aos interiores do Brasil, tocando piano no caso dele, né? Só que ele era um pianista de alto nível. Essa é uma anedota, eu não sei se de fato aconteceu, eu não sei se foi verdade. Uma senhora chegou emocionada e falou: nossa, maestro, que lindo o senhor tocando piano, eu daria a minha vida para tocar como o senhor. E ele, de forma simpática, sorri, segundo essa história, e diz para ela: nossa, que coincidência. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, sobre a ilusão de aprender violino online, claro, online e presencial tem suas vantagens e desvantagens. Nós temos alunos aqui, por exemplo, que chegaram de aula presencial, né? Esse aqui, por exemplo, que está aparecendo é o Igor. Nesse vídeo que está aparecendo, ele tinha feito já 2 ou 3 meses de aula presencial. E ele chegou pra gente sem conseguir segurar o violino direito. Que é uma coisa que geralmente em 2, 3 meses um aluno já consegue, dentro do nosso programa, um aluno já consegue fazer razoavelmente. E esse mesmo Igor aprendeu violino online durante alguns anos, ele foi meu aluno por bastante tempo. E hoje, alguns anos depois ele já estava tocando assim, é a mesma pessoa tocando, exatamente a mesma pessoa. Hoje em dia, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele é aluno da Universidade Estadual de Santa Catarina no curso de bacharelado em violino, tendo aprendido violino o tempo todo de forma online. Agora sim ele está fazendo aula presencial, mas de fato ele já está num nível bem mais alto. Que é um nível bem mais alto do que a maioria das pessoas quer chegar, né? A maioria das pessoas quer tocar violino para tocar na igreja, quer tocar o melhor possível, mas para tocar na igreja, para tocar para a família, para tocar para os amigos. E claro, eu estou falando, Jean, o Igor é um caso isolado. A verdade é que a gente tem centenas de casos isolados aqui dentro do violino didático. Todas essas pessoas que estão aparecendo agora aprenderam violino online. E a gente pode discutir, cada um, né, individualmente, pode discutir o que era aprender violino, o que é ter aprendido violino. Ter aprendido violino é chegar no nível daquele violinista que está na minha cabeça? Porque se for isso, vou dar um exemplo. Se tocar violino, eu aprendi violino, significa estar tocando no nível da Hilary Hahn, ninguém que está ensinando violino aprendeu violino. Quase ninguém aprendeu violino. Então, se isso é aprender violino, e todo o resto não serve, então ninguém aprendeu violino. O fato é, aprender violino é difícil. E não é difícil porque ele é um bicho de 7 cabeças. É difícil porque ele exige tolerância à frustração. Às vezes você vai se frustrar. Assim como na sua vida pessoal, em várias áreas, você se frustra. Ele exige consistência. Mesmo para quem está tocando como hobby, ele exige uma certa consistência. Violão, para quem toca como hobby, num nível básico, por prazer, às vezes a pessoa fica semanas... Eu toco violão como hobby, por exemplo, né? Num nível de uma pessoa que toca como hobby. Se eu ficar sem pegar no violão durante 1 ano e eu pegar no violão, eu ainda vou conseguir tocar as coisas que eu toco, porque são coisas bem básicas e são só para o meu prazer. O violino já não segue a mesma lógica para a maioria das pessoas. Tem gente que consegue, mas para a maioria das pessoas não segue a mesma lógica. Se você ficar 1 mês sem tocar violino, especialmente se você está num nível iniciante, você perde muita coisa. Então ele exige uma prática ali de 10, 15 minutos por dia, 4, 5 vezes na semana, para você ir aprendendo e melhorando e mantendo aquele nível. E claro, para quem quer ser profissional, para quem quer seguir carreira, vai ter um período da vida que você vai ter que praticar 2 horas e meia, 3, 4 horas por dia durante um período da vida, não necessariamente durante a vida inteira. Para quem quer tocar violino por prazer, que é o caso da maioria das pessoas, 15, 30 minutos por dia, 4 vezes na semana, é suficiente se a pessoa tiver boa orientação. E aqui vem a questão da questão de curso online especificamente, né? E existem vários formatos de curso online. E existem cursos online maravilhosos, tanto de violino quanto de qualquer outra coisa que você quiser aprender, né?
Só que o curso online, vamos pegar o formato clássico de curso online, que você compra um acesso e tem lá um banco de vídeos que às vezes são muito bem explicados, vamos supor que são bons, tá? Aqui eu vou sempre supor que são bons vídeos. Eu sei que não é a realidade de toda a internet, mas vamos supor que são bons vídeos feitos por bons professores, por professores bem intencionados e que querem ajudar. Vamos supor que todos são assim, tá? Então lá você tem o passo a passo do que fazer, na ordem que você precisa fazer, no passo a passo que o professor acredita que tem que ser. E que provavelmente tem bons resultados. Esse é o formato clássico, você tem acesso a isso e você faz em casa, no seu tempo, na hora que você tiver. Isso, por si só, já é maravilhoso. É como você comprar um livro, um método de violino, só que ao invés de escrito o que você tem que fazer, tem demonstrações do que você tem que fazer. E aí a gente entra numa questão, que é assistir um vídeo de como fazer algo garante que eu vá aprender algo? Comprar um livro sobre um determinado conhecimento garante que de fato eu vou internalizar esse conhecimento? Fazer aulas de inglês garante que eu vou aprender inglês? Comprar um livro de inglês garante que eu vou aprender inglês? Ter o Duolingo instalado no celular e fazer as lições do Duolingo todos os dias garante que eu vou falar inglês? Ter acesso ao conhecimento não vai fazer a gente necessariamente aprender aquilo. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos e tenho falado cada vez mais nas aulas que eu dou online e nas aulas que eu dou presenciais e em palestras que eu dou em alguns lugares. Ninguém aprende nada indo em aula, assistindo vídeo ou lendo livro. A gente aprende quando a gente aplica o que viu na aula, aplica o que viu no vídeo, aplica o que viu no livro. E aqui entra uma das grandes questões, que é a aplicação. Se o número de pessoas que compram um curso online e assiste um curso online é exatamente, provavelmente, se eu tivesse que chutar, é o mesmo número de pessoas que compram um livro e lê o livro. Comenta aqui no chat, quem já comprou um livro e nunca leu? Levanta a mão. Eu, claro, né? Tem um monte de livro que eu nunca li. E vários que eu li. E vários que eu li parte dele. Quem já comprou um curso online que nunca fez ou não seguiu? Quem já comprou um curso online que pulou uma ou duas aulas porque você achava que já sabia daquele conteúdo e não precisava daquele conteúdo? A questão de aprender violino online ser uma ilusão, quando a gente para pensar de forma profunda, não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser online. Tem a ver com todas as outras coisas envolvidas em volta, não necessariamente do online, mas do aprender aquela coisa. É mais fácil aprender violino quando a gente, por exemplo, tem contato com outras pessoas que também estão tocando violino, que também estão aprendendo violino. É muito mais fácil. Presencialmente, algumas pessoas conseguem, é mais comum você ter isso. Online é mais difícil. Nos programas do violino didático, por exemplo, e não é querendo puxar minha sardinha, porque eu sei que outros lugares também tem isso, mas no violino didático, nós temos uma comunidade que é basicamente um grande grupo onde as pessoas podem conversar, às vezes marca encontro, o pessoal de Brasília faz bastante encontro, se encontra e vai falar sobre música, vai falar sobre violino. Às vezes os nossos alunos se juntam para gravar vídeos juntos, mesmo um estando em um estado e outro estando em um estado, às vezes um estando em um país, outro em outro país, e gravam e conseguem tocar juntos virtualmente. Então isso com certeza é uma coisa que deixa o ambiente mais propício para que a pessoa aprenda violino. Cursos padrão, vamos chamar assim, acabam não tendo muito isso. Mas quando a gente tem um curso um pouco mais robusto, vamos chamar assim, né, que tenha comunidade, que tenha grupo, já ajuda mais. Uma outra coisa que ainda tem a ver com essa questão de... Vamos supor que a pessoa que comprou o curso de fato vai consumir o curso. Assim como a pessoa que comprar o livro de fato vai ler o livro, né? Que a gente sabe que já é menos de 50% das pessoas geralmente. Tá? Aqui entra a aplicação e a sensação da aplicação. Né? Então eu tô vendo os vídeos e eu acho que eu estou seguindo o passo a passo que está no vídeo. Ou estou vendo a receita e eu acho que estou seguindo o passo a passo da receita. E aí a receita dá errado.
a culpa é da receita. Não, não necessariamente. Pode ser que, ao invés de 30 gramas de sei lá o que, eu pensei, não, é 20 gramas, tá tudo bem 20 gramas, é o que eu tenho aqui. Não, isso aqui, tá falando 180 graus? Mas o meu forno não tem 180, então eu vou tentar com 150. Por exemplo. A gente vai fazendo várias pequenas concessões, porque quando você não sabe sobre aquele tema, você também não sabe o que você não sabe. Então você acaba sendo tolerante com várias coisas que você deveria fazer e não está fazendo. Você fala, mas é só um detalhe, e vai passando por cima. Mas é só um detalhe, e vai passando por cima. E de repente você está todo travado e não consegue mais tocar porque você pulou um monte de detalhe. Isso quando você conscientemente percebe que está pulando esses detalhes. Eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Então assim, sobre a questão de presencial é melhor, online é melhor, depende mais da qualidade da instrução, e se você vai seguir a instrução, do que necessariamente do formato. Você tem a possibilidade de aprender violino comigo ou com outro bom professor online, ou aprender violino com um professor de saxofone que dá aula de violino, qual vai ser melhor? Ou um professor de violino mesmo, mas que maltrata os alunos, qual que é melhor? Ou com um professor de violino mesmo, mas que não faz a menor ideia de como ensina. E aí você vê aqui a gente que tem centenas de resultados. Qual que vai ser melhor? No nosso caso, a gente tem alguns mecanismos, né, dentro do nosso curso principal, pelo menos, que é o MJO. A gente tem alguns mecanismos para que a pessoa se defenda disso. Então nós temos acompanhamento individual dentro do nosso programa principal, onde a pessoa manda vídeo lição por lição. E, claro, em cursos online existem vários tipos de acompanhamento individual, de suporte. O suporte clássico de curso online é, se você tiver dúvida, manda aí. É basicamente isso. Nada de errado com isso, é um formato. Dá para fazer um preço mais barato, dá para fazer acesso vitalício, todas aquelas coisas, né? E é um formato válido e tudo mais. Algumas pessoas conseguem aprender e tá tudo certo. Um outro formato, que é o formato que a gente é mais adepto, é o de acompanhamento lição por lição. Então, você manda vídeo de uma atividade. Vai gravar vídeo, vai mandar pra gente, um professor vai responder e vai te dizer, às vezes, para você continuar na mesma atividade. E aí você vai praticar, vai mandar vídeo de novo, e às vezes o professor vai pedir para você mandar a mesma atividade corrigindo alguma coisa, vai falar o que você tem que fazer. E você vai praticar e vai mandar de novo, e às vezes vai ter que mandar de novo a mesma atividade. Até que, de fato, as habilidades alcançadas naquela lição, até que, de fato, as habilidades tenham sido alcançadas naquela lição, para que você possa ir para a próxima. E eu acho que é só por isso que a gente tem alunos que começaram do zero e chegam nesse tipo de nível. E as pessoas que eu estou mostrando aqui começaram do zero, significa que nunca tiveram aula de violino. Jean, mas é um caso. Outro caso. Jean, mas é 2 casos. Outro caso. E eu posso ficar aqui o dia inteiro. Nas nossas redes sociais, a gente já postou pelo menos 300 alunos diferentes tocando. Pelo menos 300 alunos diferentes tocando. Esse mecanismo de a gente acompanhar lição por lição, ele ajuda a pessoa de fato a aprender. Claro, mas para isso exige que a pessoa assista a atividade, grave um vídeo, ou seja, tem trabalho envolvido, tem prática envolvida. Grave um vídeo, envie para receber uma orientação. Receba a orientação, assista a orientação, pratique novamente, grave outro vídeo. Então, assim, tem um certo esforço, um certo trabalho envolvido, que é o trabalho envolvido em aprender bem qualquer coisa ou qualquer instrumento. É todo mundo que está disposto a fazer isso? Não. As pessoas que não estão dispostas a fazer isso vão aprender violino? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas tem algumas pessoas que até conseguem, vendo vídeos sozinhas e se virando. A gente tem um caso aqui de um aluno que viu os vídeos gratuitos aqui do canal e que toca com o Fernando Sorocaba. É um dos violinistas do Fernando Sorocaba, que é o Bruno Valente. Nunca fez aulas de violino presenciais. Você vai falar que pra ele foi uma ilusão? Ele tá lá fazendo show, tocando com grandes bandas, tendo aprendido online com o conteúdo gratuito do violino didático. Então a questão da ilusão não é o online, é uma combinação de fatores
e contextos individuais da pessoa. E a pessoa ela é ruim ou burra ou qualquer coisa do tipo por não ter conseguido? Não. Tem muitas outras coisas envolvidas, né? A vida, especialmente a vida adulta. Às vezes vai acontecendo e a gente não consegue, tá tudo bem. Um outro ponto importante é a gente analisar a expectativa, que a gente falou um pouco disso antes, né? De eu ter expectativa de começar a aprender violino hoje e em um ano ter um determinado resultado. Né? A pergunta clássica de quem está iniciando, né? Em quanto tempo eu vou estar tocando violino? Depende, o que é tocar violino? A gente tem alunos, por exemplo, que em 6 dias conseguem aprender uma primeira música. Em um jeito inicial. Um exemplo. Aprendeu uma música em 6 dias. Esse é o Robson. Tá? Aprendeu Parabéns a Você em 6 dias. Ele conseguiu, ele praticou, seguiu o passo a passo, foi orientado individualmente e conseguiu esse resultado em 6 dias. E eu comentei, esse vídeo está sendo bem assim, bem pessoal e bem uma conversa, mas agora eu quero saber como tem sido a sua experiência aprendendo online, não necessariamente violino, pode ser qualquer outro assunto, qualquer outra coisa, como tem sido a sua experiência aprendendo online. Se você é nosso aluno, aluno do violino didático, deixa aqui embaixo como tem sido a sua experiência aprendendo violino no violino didático. Já deixa qual programa você faz parte, né? Porque a gente tem o VDZA, que é um programa que tem acesso vitalício e tem todo o passo a passo lá para aprender violino. Tem o MJO, que é o principal, onde os alunos são acompanhados individualmente. E tem o do Zero à Primeira Música, que é o nosso programa de entrada, basicamente. É o mais baratinho, se você não toca violino. Se você não sabe nada, você pode entrar e aprender até a primeira música por R$47 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então deixa aqui embaixo seus comentários. Esse vídeo não é necessariamente para tirar nenhuma conclusão, mas para deixar uma conversa aberta de como tem sido a experiência de vocês, qual é a parte mais difícil. Eu sei que tem bastante gente que veio do presencial para o online e se deu muito melhor. Tem gente que foi do online para o presencial e se deu melhor e faz parte. Acho que tem muito mais a ver com como eu me adapto melhor do que necessariamente qual é melhor de forma integral para todo mundo e porque uma coisa funciona para mim, para os outros vai ser melhor também. Então eu quero saber da sua experiência. Deixa aí embaixo nos comentários. Um abração e até mais. Tchau.